Saudações a todos os amantes de histórias incomuns e enigmas médicos. Hoje, mergulharemos no incrível mundo da medicina popular e examinaremos 7 dos mais estranhos rituais de cura de doenças que foram praticados e alguns ainda são praticados em diferentes cantos do nosso planeta. Imaginem, em vez de tomar um comprimido ou receber uma injeção, as pessoas pulavam fogueiras, enterravam-se na areia ou permitiam que peixes nadassem através de suas roupas. Parece inacreditável, não é? Mas essas práticas não são apenas superstições curiosas. Por trás delas estão tradições centenárias, contextos culturais complexos e, possivelmente, até mesmo algumas bases racionais que tentaremos entender hoje. Se você se interessa pelos mistérios da medicina popular, práticas de cura incomuns e maneiras surpreendentes pelas quais pessoas de diferentes culturas combateram doenças, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, falamos sobre fatos pouco conhecidos da história médica, remédios estranhos do passado e do presente, e também sobre como nossas ideias sobre saúde e doença evoluíram ao longo dos séculos. Agora, prepare-se para se surpreender, pois começamos nossa jornada pelo mundo dos rituais de cura mais incomuns. Então, o primeiro ritual surpreendente: trepanação craniana entre os antigos incas. É difícil imaginar um método de tratamento mais radical do que perfurar um buraco no crânio de uma pessoa viva sem anestesia e antibióticos. No entanto, descobertas arqueológicas indicam que no antigo Peru essa prática era surpreendentemente comum. Os incas e seus predecessores realizavam trepanações para tratar lesões na cabeça, dores de cabeça, epilepsia e até transtornos mentais. O mais surpreendente é que muitos pacientes sobreviviam a este procedimento complexo. Estudos de crânios encontrados em escavações mostram sinais de cicatrização do tecido ósseo, provando que as pessoas continuavam vivendo após a cirurgia, às vezes por muitos anos. Para a trepanação, eram utilizados instrumentos especiais de obsidiana ou cobre, e como anestésicos eram usadas plantas locais contendo anestésicos naturais, como as folhas de coca. O interessante é que a eficácia deste procedimento pode ser explicada do ponto de vista da medicina moderna. Em hematomas intracranianos causados por trauma, a trepanação realmente poderia salvar vidas, reduzindo a pressão perigosa sobre o cérebro. O que hoje percebemos como um ritual bárbaro era, na verdade, uma operação cirúrgica complexa que exigia considerável conhecimento de anatomia e habilidades práticas. Passamos para o segundo ritual: tratamento da malária, usando o método do peixe no estado indiano de Hyderabad. Este ritual surpreendente é realizado anualmente em junho e atrai milhares de pessoas que sofrem de asma e outras doenças respiratórias. Funciona assim: o paciente engole um peixinho vivo do tamanho de um dedo, previamente mergulhado em uma pasta secreta de ervas. O peixe deve ser engolido inteiro, enquanto ainda está vivo. De acordo com as crenças locais, o peixe nada através da garganta e órgãos respiratórios, limpando-os de muco e dilatando as vias respiratórias. A pasta secreta de 37 ervas, cuja receita é transmitida de geração em geração em uma família, é considerada um remédio eficaz para asma e outras doenças respiratórias. A família Batini, que guarda esta receita, afirma tê-la recebido de um homem santo há mais de 150 anos. É difícil dizer se este método tem eficácia médica real, mas anualmente é usado por mais de 30.000 pacientes. Alguns pesquisadores sugerem que a mistura de ervas pode conter componentes com ação anti-inflamatória. Outros acreditam que o efeito é principalmente psicológico ou relacionado ao efeito placebo. De qualquer forma, esta prática continua existindo, apesar das críticas da medicina moderna. O terceiro método surpreendente de cura: o banho de floresta japonês ou Shinrin-yoku. Diferentemente dos dois primeiros exemplos, este método não é apenas antigo, mas também está sendo ativamente estudado pela ciência moderna. Shinrin-yoku é a prática de imersão na atmosfera da floresta, quando uma pessoa passa tempo entre árvores, percebendo conscientemente a natureza ao redor com todos os 5 sentidos. A tradição tem origem em antigas práticas shintoístas e budistas, mas foi oficialmente formulada no Japão em 1982. O método envolve caminhadas lentas pela floresta, respiração profunda, contemplação da natureza e presença total no momento.
Médicos japoneses prescrevem esses banhos de floresta para reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover a saúde geral. Surpreendentemente, pesquisas modernas confirmam a eficácia deste método. Cientistas descobriram que durante a estadia na floresta, os níveis do hormônio do estresse cortisol diminuem, a atividade do sistema nervoso parasimpático aumenta e a quantidade de células natural killer, importantes para combater o câncer, cresce. Isso está associado à inalação de fitoncidas, compostos orgânicos voláteis liberados pelas árvores para a proteção contra bactérias e insetos. Hoje, os banhos de floresta são praticados não apenas no Japão, mas em todo o mundo, como método de prevenção de doenças relacionadas ao estresse e promoção geral da saúde. Este é um exemplo surpreendente de como uma prática intuitiva antiga encontra confirmação na ciência moderna. Quarto ritual incomum: larvas pulsantes ou tratamento de feridas com larvas de moscas na Europa medieval e na medicina moderna. Soa repulsivo, não é? No entanto, esta prática tem uma história antiga e uma eficácia surpreendente. Foi documentada pela primeira vez durante as guerras napoleônicas, quando o cirurgião Barão Dominique Larrey notou que as feridas dos soldados infestadas com larvas de moscas cicatrizavam mais rapidamente e com menos inflamação. Na medicina popular tradicional de muitos países europeus, larvas de certas espécies de moscas eram colocadas em feridas que não cicatrizavam. As larvas se alimentam apenas de tecido morto, deixando o tecido saudável intacto e secretam enzimas que destroem bactérias e estimulam a cicatrização. Após o surgimento dos antibióticos, esta prática foi esquecida, mas nas últimas décadas está vivendo um renascimento devido ao problema da resistência aos antibióticos. Hoje, o tratamento de feridas com larvas ou biocirurgia é aprovado pelo FDA e utilizado em hospitais modernos para tratar úlceras diabéticas, escaras e outras feridas que não cicatrizam. As larvas são criadas em condições estéreis e aplicadas sob supervisão médica. Este método é um exemplo surpreendente de como uma prática antiga, aparentemente primitiva, pode ser integrada à medicina baseada em evidências moderna. Quinto ritual estranho: a cadeira curativa ou tratamento de transtornos mentais, por rotação no Antigo Egito e na Inglaterra vitoriana. Imagine uma poltrona ou cadeira suspensa de tal forma que possa ser rapidamente girada em torno de um eixo vertical. O paciente era amarrado a tal dispositivo e girado até sentir tontura e náusea. Esta prática existia desde o Antigo Egito, onde era usada para tratar melancolia e outros transtornos mentais. Nos séculos XVIII e XIX, foi revivida e amplamente utilizada em instituições psiquiátricas europeias. O famoso psiquiatra Benjamin Rush, um dos pais fundadores do Shimiwa, era um grande defensor deste método e até aperfeiçoou a cadeira giratória para uso em sua prática. A teoria por trás deste tratamento supunha que a rotação rápida alterava a circulação sanguínea no cérebro e redirecionava os fluidos corporais, produzindo um efeito terapêutico. Os pacientes frequentemente experimentavam náusea, tontura e até perdiam a consciência, o que era considerado um sinal da eficácia do tratamento. Do ponto de vista moderno, talvez algum efeito temporário em certas condições fosse alcançado através da estimulação do aparelho vestibular e alteração da atividade cerebral. No entanto, o dano potencial deste tratamento, incluindo o risco de lesões nas vértebras cervicais e trauma psicológico, superava significativamente qualquer benefício possível. No início do século XX, esta prática foi abandonada. Sexto método incomum: o toque real ou tratamento da escrófula pelo toque do monarca na Europa medieval. Este é um dos exemplos mais surpreendentes da interseção entre medicina, política e religião. Desde o início da Idade Média até o século XVIII, na Inglaterra e França, existia a crença de que os monarcas possuíam a capacidade divina de curar a escrófula, uma forma de tuberculose que afeta os gânglios linfáticos, pelo simples toque de sua mão. O ritual era solene. Os doentes formavam fila. O monarca tocava suas feridas ou inchaços e pronunciava uma oração. Em seguida, os pacientes recebiam uma moeda especial, o pene do toque, que deviam usar no pescoço como amuleto. Os reis franceses realizavam este ritual com especial frequência, às vezes curando milhares de doentes em um único dia. A eficácia do toque real, do ponto de vista médico, pode ser explicada por vários fatores. Primeiro, a escrófula frequentemente desaparece espontaneamente, especialmente com a melhoria da nutrição e condições de vida. Segundo,
O poderoso efeito placebo, reforçado pela fé religiosa e autoridade do monarca, poderia contribuir para a melhora psicológica e até física. Terceiro, os pênis de prata do toque poderiam ter ação antisséptica em contato com as feridas devido às propriedades antibacterianas da prata. Politicamente, este ritual era extremamente importante para fortalecer o status divino da monarquia. Mesmo após a reforma na Inglaterra protestante, a tradição persistiu, embora a formulação religiosa do ritual tenha mudado. O último monarca britânico a praticar o toque real foi a rainha Ana, e na França esta tradição terminou com a Revolução Francesa. E finalmente, o sétimo ritual estranho, danças de transe ou tratamento de picadas de tarântula na Itália medieval. Entre os séculos XIV e XVII no sul da Itália, especialmente na região da Apulia, surgiu um fenômeno conhecido como tarantismo. Acreditava-se que a picada da tarântula causava uma condição grave, o tarantismo, que requeria uma dança ritual especial para tratamento, a tarantela. Os sintomas do tarantismo incluíam melancolia, tontura, náusea, dificuldade respiratória e, o mais interessante, um desejo irresistível de dançar. O tratamento envolvia rituais de dança de vários dias com música especial. Os músicos escolhiam uma melodia que ressoava com o paciente específico, induzindo um transe curativo. Os pacientes dançavam até a exaustão completa, após a qual supostamente ocorria a cura. Do ponto de vista da ciência moderna, as picadas da maioria das espécies de tarântulas que habitam a Itália não representam um sério perigo para humanos. Provavelmente, o tarantismo era um fenômeno psicológico culturalmente condicionado, combinando elementos de histeria em massa, uma forma socialmente aceitável de expressar emoções reprimidas, especialmente para mulheres, e, possivelmente, sintomas de outras doenças erroneamente atribuídos a picadas de aranhas. É interessante que a dança ritual, tarantela, sobreviveu ao próprio fenômeno do tarantismo e se tornou uma dança folclórica popular e depois um gênero de música clássica. Em certo sentido, era um método eficaz de psicoterapia, permitindo às pessoas expressar e processar problemas emocionais através da dança ritual de forma socialmente aceitável. Agora que examinamos estes 7 rituais estranhos, vamos refletir. O que eles têm em comum? Por que as pessoas ao longo da história recorreram a métodos de tratamento tão incomuns? Primeiro, podemos notar a estreita conexão entre medicina e crenças espirituais. Muitas dessas práticas incluem elementos de rituais religiosos ou mágicos, refletindo a compreensão da doença não apenas como um mal físico, mas também como um desequilíbrio espiritual ou social. Segundo, a surpreendente sabedoria intuitiva por trás de algumas dessas práticas. Trepanação, tratamento de feridas com larvas, banhos de floresta, todos esses métodos, que pareciam estranhos ou primitivos, contêm um fundamento racional confirmado pela ciência moderna. Terceiro, a importância do ritual e ações simbólicas no processo de cura. Os rituais criam estrutura, dão esperança, mobilizam recursos internos do organismo e ativam o poderoso efeito placebo, que, como mostram pesquisas modernas, pode causar mudanças fisiológicas reais no organismo. Quarto, a estreita relação entre saúde física e estruturas sociais. O toque real, danças de transe. Essas práticas desempenhavam não apenas uma função médica, mas também uma importante função social, fortalecendo laços comunitários e hierarquias. Certamente, muitas das práticas que examinamos contêm elementos de superstição, e algumas poderiam ser francamente prejudiciais. A medicina moderna, baseada em evidências científicas, sem dúvida oferece métodos mais eficazes e seguros para tratar a maioria das doenças. No entanto, seria um erro rejeitar completamente a sabedoria das práticas tradicionais. É interessante que hoje observamos uma espécie de retorno a alguns desses antigos enfoques, mas já em um novo nível, cientificamente fundamentado. Biocirurgia, usando larvas, terapia de banhos de floresta, até mesmo certos aspectos da terapia psicodélica, lembrando antigas práticas de transe, todos esses métodos estão passando por verificação científica e encontrando seu lugar na medicina moderna. É importante lembrar que a história da medicina não é um simples caminho linear da ignorância à iluminação. É um processo complexo em que o conhecimento é acumulado, perdido e redescoberto. E às vezes práticas antigas contêm um grão de sabedoria que apenas agora começamos a entender com a ajuda da ciência moderna. O que podemos tirar desses rituais estranhos para a vida moderna? Talvez a compreensão de que a cura não é apenas um processo mecânico de eliminação de sintomas,
mas também uma experiência psicológica, social e espiritual complexa, que a conexão com a natureza, como no caso dos banhos de floresta, tem um profundo efeito curativo, que rituais e ações simbólicas podem ser poderosas ferramentas de apoio psicológico e que a engenhosidade humana na busca pela cura é verdadeiramente ilimitada. Além disso, essas práticas nos lembram da importância do contexto cultural na medicina. O que parece estranho ou irracional em uma cultura pode ter um significado profundo em outra. Entender isso é especialmente importante em nosso mundo globalizado, onde diferentes tradições médicas se encontram. Claro, isso não significa que devemos abandonar as conquistas da medicina moderna ou aceitar acriticamente quaisquer práticas alternativas. A abordagem científica, baseada em evidências, continua sendo nossa melhor ferramenta para avaliar a eficácia e segurança de qualquer método de tratamento, seja antigo ou moderno. No entanto, estudar rituais estranhos de cura do passado pode enriquecer nossa compreensão de saúde e doença, expandir nossas ideias sobre possíveis abordagens ao tratamento e, talvez, até inspirar novas pesquisas científicas que abrirão perspectivas inesperadas na medicina do futuro. No final, a história dos rituais estranhos de cura é parte da história mais ampla da busca humana por saúde e bem-estar. Uma história de engenhosidade, esperança e perseverança diante da doença e do sofrimento. E, nesse sentido, ela não é apenas surpreendente e às vezes divertida, mas também profundamente humana e comovente. Obrigado por embarcarem comigo nesta incrível jornada pelos rituais estranhos de cura de todo o mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhá-lo com amigos e, claro, inscrever-se em nosso canal para receber novas histórias fascinantes sobre enigmas médicos do passado e do presente. E nos comentários, conte qual desses 7 rituais lhe pareceu mais surpreendente. Talvez você conheça outros métodos incomuns de tratamento das tradições do seu país ou região. Compartilhe seus pensamentos e histórias. Nos próximos episódios, continuaremos explorando o incrível mundo da história médica, remédios estranhos, métodos esquecidos de tratamento e suas conexões inesperadas com a ciência moderna. Não perca! Até o próximo encontro!